Olá, olá, boa noite a todos. Bom, vamos aguardar um pouquinho, só alguns minutinhos, enquanto o pessoal entra para a live de hoje. Estamos aqui com mais uma sexta psicanalítica, que é um dia que eu me propus, a tirar um tempo para conversar com vocês, para fazer, na realidade, uma aula grátis aqui sobre psicanálise, sobre o que é a psicanálise, para que a gente possa divulgar, como o meu perfil diz, como diz o meu arroba, a psicanálise da boa. Não que eu seja melhor do que outros psicanalistas, né? Tem muita gente boa por aí, tem muitos grandes psicanalistas, dos quais tem alguns que eu admiro bastante, dos quais eu sou fã de carteirinha, como o Joel Biman, como psicanalista como o Dunker, Christian Dunker. E tem muita gente boa por aí, muitos psicanalistas bons, mas infelizmente também tem muita informação distorcida, sobre a psicanálise. Então eu resolvi fazer esse encontro para conversar um pouquinho sobre psicanálise. Olá, Ângelo. Boa noite, querido. Então estou aqui só fazendo algumas introduções que ficarão aí gravadas e falando um pouquinho sobre esse dia, que é as sextas-feiras, que titulei de Sextas Psicanalíticas. Olá, Renata, seja bem-vinda. E nesse dia nós vamos conversar sobre psicanálise. É um tempo que eu vou tirar com tranquilidade para a gente sentar, para conversar sobre alguns temas, tá? E eu sempre tenho conversado muito sobre questões técnicas da psicanálise. Eu acho que são de grande importância, principalmente para aqueles psicanalistas que estão iniciando na psicanálise, que eu acho que é muito importante. É natural, que quem esteja iniciando na psicanálise ainda não tenha muita experiência, ainda seja aí alvo de dúvidas e às vezes até mesmo de uma certa angústia, E isso é normal, A angústia é algo que vai estar sempre presente na psicanálise, sempre presente nesse encontro psicanalítico. Tanto no paciente como no próprio psicanalista, E apenas o que a gente preconiza, que a psicanálise preconiza, é que o analista ele esteja menos angustiado do que o analisando. Então, eu acredito que essas sextas-feiras possam nos ajudar a refletir um pouco, sobre algumas coisas básicas. Quando eu falo a gente vai fazer algumas aulas sobre psicanálise, e a gente fala sobre técnica, geralmente eu falo aqui tentando abordar alguns textos clássicos, alguns textos de Freud, que a gente sabe que é o básico da psicanálise, e, na realidade, é a estrutura inicial da psicanálise. Então, é muito importante. Olá, Evandro, seja bem-vindo, Evandro. Todos vocês que estão entrando agora, sejam bem-vindos. E já iniciei aqui, essa live geralmente eu deixo gravada aqui no canal, mas é só uma introdução que eu estou fazendo. E vamos lá, vamos retomar aqui o fio. E é muito importante, a gente entender isso, que os textos de Freud, eles são a base da psicanálise e é o básico mesmo, que todo psicanalista precisa entender, tá? Infelizmente, nas minhas andanças, nas minhas aulas,
eu tenho encontrado pessoas, né, que estão no final da formação e que não leram as obras de Freud, tá? Que não leram as obras de Freud. Então isso é inadmissível. Não existe um psicanalista sem ler as obras do mestre, né? As obras de Freud. E como eu estava falando, as obras de Freud é o básico da psicanálise. Então é o mínimo, tá? O mínimo que você precisa saber é ter lido e compreendido as obras de Freud. A psicanálise hoje, ela não é apenas as obras de Freud, né? Ela não é apenas as obras de Freud. Tá? A psicanálise hoje, ela é muito maior. Por que a psicanálise hoje ela é muito maior? Porque ela teve, né, na sua história, né? Ela teve na sua história um número de contribuições muito grande e ricas contribuições, né? Então a gente teve aí, tivemos grandes psicanalistas aí que contribuíram muito, né? Que a gente chama de os pós-freudianos, como Melanie Klein, né? Como Donald Winnicott, que são os mais conhecidos, Wilfred Bion, né? A gente teve o Sandor Ferencz, né? Então tem muitos psicanalistas. Nós temos o Erich Fromm, que é um psicanalista que eu gosto muito, inclusive minha pós-graduação em filosofia foi em cima das relações de Erich Fromm com a teoria crítica. Então, tiveram muitas contribuições importantes. O próprio Lacan, né, que é o mais famoso, que é o Lacan, que Lacan, na realidade, a contribuição de Lacan vem através da escola francesa de psicanálise. Mas a psicanálise ela não é apenas a escola francesa, né? Você tem os ingleses, que foram marcantes na psicanálise, da onde sai Melanie Klein, que é húngara, mas que se radicaliza em Londres e que aparece como um dos grandes nomes da psicanálise inglesa. Donald Winnicott, que é inglês, né? Os alemães também, né? Obviamente, os mais próximos de Freud ali. Então, nós tivemos, na realidade, grandes contribuições. EC Psicanálise entrou, seja bem-vindo. Tem um nome aqui que eu não estou conseguindo ler. Pixgist. Seja bem-vindo também. Então, assim, como eu venho falando, né? Tiveram muitas grandes contribuições. E hoje não se concebe, né? Não se concebe mais um psicanalista que não tem uma visão mais ampla, né? Não só de Freud, mas de todas essas contribuições, tá? Que vieram depois de Freud. Então, assim, a psicanálise ela é muito ampla, né? Tem muita gente aí iludido, né, enganado, achando que a psicanálise é apenas a teoria de freudiana. Tem muita gente que critica a psicanálise achando que a psicanálise é só Freud. Não é só. A psicanálise hoje é enorme, ela é grandiosa, ela tem diversas contribuições fantásticas, né, que vem enriquecer o conhecimento da psicanálise e dar ao analista hoje uma possibilidade de olhar as questões, né, por diversos ângulos, de diversas formas. O Jung também, né, porém o Jung, quando ele se desvincula de Freud, né, o Jung, quando ele se desvincula de Freud, na realidade, ele quase que cria um novo ramo, né, que é a psicologia analítica. Então Freud, Jung, né, devido a drasticidade aí do rompimento, ele inclusive retira o nome da psicanálise. E aí Jung ele vai mais por uma linha, né, que dá depois a origem aí à psicanálise transpessoal, né? Muitos embasamentos da psicanálise transpessoal vêm a partir de Jung, né? Bom, mas aqui nessa live, né, eu vou tentar ser o básico, vou tentar conversar o básico com vocês, tá? E esse básico seria o mínimo possível que um psicanalista tem que dominar, que é a teoria freudiana, tá bom? Hoje eu gostaria de dar como título
Eu tô lendo aqui os comentários de vocês, tá? E a gente vai interagindo aí com vocês, à medida que esses comentários, com essas questões, elas coincidirem aí com o rumo, né, do que a gente está conversando, tá? Então hoje eu dei aí como título para essa análise o que escuta um psicanalista, que é muito importante isso, que é muito importante esclarecer essa questão da escuta psicanalítica, porque é a base da psicanálise, né? É a base da psicanálise. E há muito erro, né? Há muita distorção hoje, há muita distorção hoje, baseado nessa questão da escuta psicanalítica. Muita gente, né? Muita gente acha que o psicanalista é um profissional que ele apenas escuta o paciente. E eu já vi, inclusive, muita gente defender a eficácia terapêutica apenas dessa escuta. Ou seja, não, o efeito da psicanálise é que as pessoas não escutam mais as outras, então as pessoas vivem estressadas, e quando a pessoa tem alguém que pelo menos se disponha a lhe escutar, ela já tem uma melhora aí considerável. Beleza? Então muita gente fala sobre isso, muita gente fala isso. E não é isso na realidade. Tá? Isso não é a verdade. Por quê, gente? Porque se a psicanálise fosse apenas alugar o ouvido para alguém, se a psicanálise fosse apenas alugar o ouvido para alguém, não necessitaria tanto estudo, né? Não necessitaria tanto estudo, porque a psicanálise ela não é simples, a psicanálise é complexa, a psicanálise é uma área que você entra e você não para de estudar, como muitas outras áreas, né? Você não para de estudar, você estuda a vida toda. Tanto que muitos psicanalistas sérios sempre enfatizam que a formação psicanalítica é sempre uma formação continuada, tá? Então, obviamente, quando você entra numa formação psicanalítica, você tem um cunho, né, formal, que existe um tempo de duração, que é um tempo formal, né? Que os psicanalistas mais sérios, eles defendem que esse tempo formal de formação, ele é no mínimo 2 anos, como era definido por Freud, tá? Que a pessoa precisa estudar no mínimo 2 anos de psicanálise. E, porém, esse é um tempo formal, tá? Que as instituições utilizam para realizarem ali as suas formações. Porém, é sempre importante deixar claro essa questão de que a psicanálise é uma área onde você não para de estudar, onde você precisa ter essa mentalidade de estar sempre se atualizando, sempre buscando mais conhecimento, sempre buscando aprofundamento. Então, essa mentalidade de que eu já fiz a minha formação, não preciso mais fazer nenhum outro curso, eu não preciso mais me aprofundar, é uma formação ilusória, fantasiosa e não condiz com a realidade de quem deseja exercer a psicanálise, pelo menos de forma séria, tá? Exercer a psicanálise pelo menos de forma séria, porque existe muito, infelizmente, existe muita gente aí exercendo a psicanálise de forma inadequada, exercendo a psicanálise de uma forma que não tem nenhuma responsabilidade ética com aquele que está diante de você, que tem um sofrimento psíquico e que procura um profissional, acreditando que aquele profissional vai lhe ajudar no seu processo. Então, exatamente nessa questão, nessa visão da psicanálise apenas como a terapia do ouvir, né, é que muitas instituições têm oferecido cursos aí rápidos, né? Extra rápidos, eu até diria. Existem aí muitas propostas que dizem que a pessoa se forma, vira psicanalista em 6 meses. Então, é baseado nisso, né? Nessa ilusão
nessa informação inverídica, tá? Nessa informação inverídica de que as pessoas começam a comercializar esses cursos aí extra rápidos que realmente não preparam ninguém para exercer a psicanálise. Então, definindo isso, a gente vai entender que a formação psicanálise é uma formação que ela precisa ser continuada e está sempre se aprofundando, tá? É para ajudar vocês nessas questões que eu me dispus, né, que eu tirei aqui um pouco de tempo do meu dia, né, da minha noite aqui, né, já iniciando aí, finalizando a semana, numa sexta-feira, para a gente conversar, para trazer essa contribuição aqui para aqueles que desejam, né, para aqueles que desejam conhecer um pouco mais da psicanálise adequada, né, da psicanálise que tenta olhar as coisas por um prisma de mais seriedade. Então a gente vai falar sobre isso. Então a gente já entendeu, né, já trazendo aí para vocês essa questão de que a eficácia da psicanálise não é apenas emprestar o ouvido para alguém falar. Isto não condiz com a verdade da psicanálise. A psicanálise, na realidade, ela trata de uma escuta, né? Mas escutar, né, não é só ouvir, tá? Então, o diálogo psicanalítico, as interações psicanalíticas, ela tem, obviamente, essa questão da escuta, mas também o retorno que o psicanalista dá para o seu analisando, né, através de uma técnica específica que é a interpretação. Então, o psicanalista, ele não só escuta. Quem te disser, não, psicanálise é muito simples, porque você só faz escutar, tá errado, tá? Então, o psicanalista, quando ele entra baseado nisso, nessa informação inverídica, ele, na realidade, ele não tem noção do que está acontecendo ali no processo psicanalítico. Então, ele está perdido, ele está ali emprestando o seu ouvido para escutar. E, obviamente, essa escuta, né, ela não vai ser só uma escuta. Porque mesmo esses psicanalistas, eles vão interferir na fala do seu analisando. E, infelizmente, quando essa preparação não existe, essa interferência ela é inadequada e ela é, inclusive, prejudicial ao analisando. Porque aí acontece uma outra coisa que muita gente acha que é psicanálise, né? Essa psicanálise que foi cooptada aí por alguns que acham que psicanálise é aconselhamento. Então, psicanálise também não é aconselhamento. Um psicanalista não trabalha com aconselhamento. Mas vamos focar aqui essa live nessa questão de o que escuta um psicanalista, o que um psicanalista vai escutar, o que é que um psicanalista procura, qual é o alvo. Você vai para uma sessão de psicanálise procurando o quê, né? Então, assim, aquele que não sabe o que está procurando também não vai conseguir visualizar o que vai achar. E a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês sobre essa escuta, né, o que escuta um psicanalista, é que essa escuta, ela é uma escuta que ela precisa de uma preparação. Então, não é apenas você fazer um curso teórico e achar que você pode atuar como psicanalista, escutar a pessoa e tá tudo certo. Não. A escutar alguém exige uma preparação. E no caso da psicanálise, deixa eu só ver a pergunta da Renata aqui. Pontuar o corte da sessão, nota analítica, ensino, interpretação, fraude em casa. O que você está falando, Renata, se trata de um processo da psicanálise lacaniana chamada de escansão, tá? Escansão é um corte na sessão que ele vai enfatizar um tempo que não é um tempo cronológico, mas é um tempo lógico, né? O objetivo desse corte é fazer com que o paciente, o analisando na realidade, ele
direcione a sua atenção para um determinado fato, um determinado momento e que ele se reflita mais sobre um determinado insight que ocorreu na sessão. Então, seria uma ênfase nesse processo, tá? A maioria dos lacanianos, né, trabalham, né, com essa perspectiva da expansão. Eu, particularmente, eu não me considero um psicanalista lacaniano, na realidade. Eu tenho uma visão mais global, né? Como eu estudei vários pós-freudianos, então eu não me guio apenas por uma abordagem psicanalítica. Então, na realidade, eu utilizo o conhecimento de várias escolas psicanalíticas para fazer o meu próprio estilo, né? Para fazer a minha própria forma de analisar. E isso não quer dizer que eu nunca utilizei e nem possa utilizar. Muitas vezes eu já utilizei a expansão no processo de análise, mas eu não faço disso um dogma, né? Eu não faço disso um dogma no meu processo, tá? Então, eu sempre enfatizo que é muito importante você não se prender, né, e não criar dogmas para o seu processo de psicanálise. É muito importante que você conheça vários autores, conheça várias escolas. Conhecer, quando eu falo conhecer, é conhecer mesmo, ler a obra daquele autor, né? Então, assim, eu sempre falo que para conhecer uma determinada abordagem, você tem que ler a obra toda do autor, né? Você tem que compreender o pensamento do autor, você tem que acompanhar o pensamento desse autor. E não dá para você fazer isso, acompanhar o pensamento desse autor, lendo apenas uma obra, lendo apostilas sobre o assunto. Então você tem que entender. Então é muita coisa, né? Você tem muita coisa aí para ver. Então, assim, hoje não dá, Renata, para a gente seguir o que a gente chama de uma psicanálise clássica. Não existe mais essa psicanálise clássica. Como eu venho falando desde o começo, a psicanálise hoje ela tem que se utilizar, né, da visão e da colaboração que todos esses autores, né, pós-freudianos trouxeram, né? Hoje, inclusive, a gente entende que o sujeito, né, o sujeito da contemporaneidade é um sujeito completamente diferente do sujeito da época de Freud, do início da psicanálise, né? Inclusive hoje a gente fala de uma psicanálise extramatricial, né? Então a psicanálise extramatricial é a psicanálise que não está circunscrita à psicanálise freudiana, mas que percebe toda essa contribuição da psicanálise como valor e traz esses valores para dentro da sua teoria e também para a sua clínica, tá bom? Então é mais ou menos isso, dessa forma como eu penso aí a questão das abordagens. Bom, então eu vinha falando sobre a preparação, tá? Para essa escuta. Então, qual é a preparação? Qual é a preparação que eu preciso para eu ter a capacidade de escutar alguém analiticamente? A preparação é a análise pessoal. Então, assim, todos os autores, a maioria, a grande parte dos autores sérios vão enfatizar, tá, a análise pessoal como a base, tá, e como a preparação para ouvir. Por quê, gente? Porque a análise pessoal é uma preparação para ouvir. Porque o que acontece é o seguinte: quando você escuta alguém, né? Quando você escuta alguém, você precisa entender a partir de que referência você escuta essa pessoa. Ok? A partir de que referencial você escuta essa pessoa? Quando você escuta alguém, você não escuta essa pessoa de uma forma isolada, né? Você escuta sobre a história de uma pessoa que possivelmente vai ter fatos, né? Vai ter situações que vai coincidir com coisas da sua história e tem coisas que vão ser estranhas a você. Vai ter coisa que você não vai ter uma referência em você para escutar.
Então, a análise pessoal, ela trabalha exatamente nessa questão de me permitir escutar o outro, não por aquilo que eu acredito, por aquilo que eu acho, por aquilo que eu tenho como valor, por aquilo que eu tenho como crença. Eu preciso, através da análise pessoal, ter a maior clareza possível dos meus processos inconscientes, daquilo que me motiva, dos meus complexos internos, tá? Então, a minha análise vai servir para que eu tenha maior clareza, né? Para que eu tenha a consciência, na consciência mais expandida possível, né? E o que eu possa, quando escutar alguém, não tentar escutá-lo baseado naquilo que eu sei, naquilo que eu acredito, mas tentar escutar a singularidade daquele sujeito, sem ser perturbado por essas minhas questões que vão contaminar o processo da minha escuta. E não só vão contaminar, mas como vão criar pontos surdos na minha escuta. Vai ter coisas que eu não vou escutar, vai ter coisas que eu não vou perceber, vai ter coisas que eu não vou prestar atenção e que eu deveria prestar atenção, mas que eu não vou. Por quê? Porque eu não passei pelo processo da análise pessoal. Então, segundo Freud, se você olhar nos outros vídeos aí dessas lives, Freud ele diz em uma das suas obras, se não me engano, nas conferências introdutórias, que tentar fazer análise sem ter essa análise pessoal bem realizada é incapacitante, né? Então, assim, a falta da análise pessoal, ela incapacita. Ela torna o analista incapaz de fazer um processo analítico adequado. E quando a gente fala que esse analista é incapaz de fazer esse processo, a gente vai entender que ele não está entendendo o que ele está escutando. A gente vai ver que ele está deixando passar pontos que seriam importantes, mas que ele não está conseguindo perceber. E que ele pode incorrer em diversos erros. No erro de tentar sugestionar o paciente, no erro de tentar conduzir o paciente, em diversos erros que a psicanálise percebeu, né, através de sua história, que não é bem por aí, não é bem por isso, exatamente. Então, o que os conteúdos, né, o que os conteúdos do teu paciente vai te provocar, vai, na realidade, te colocar ali numa situação de contra-transferência, que é uma reação ao discurso do paciente, né? Que é uma reação ao discurso do paciente. E que isso vai prejudicar o processo da análise. Então, isso não é... Então, assim, hoje, né, e eu sempre vou falar disso aqui, essa é uma live que tem esse objetivo de corrigir distorções, de apontar distorções que estão sendo vinculadas como sendo psicanálise sem ser, e eu vou sempre abordar isso aqui, tá? Muitas escolas estão aí para atender o cliente, né? Onde quem manda é o freguês. Então, a análise aqui é coletiva, a análise em grupo não existe. Isso não existe em psicanálise. Não dá para você formar um analista com análise em grupo. Isso não existe. Isso é uma distorção da psicanálise. Isso é psicanálise selvagem e isso vai contra a ética psicanalítica, tá? Então isso não é psicanálise. Então isso aí, quando vocês verem alguma coisa desse tipo, entendam que isso aí não é psicanálise. Vamos lá. Então eu vou utilizar aqui, para a gente conversar sobre essa escuta, né, da psicanálise, um texto que é o texto que se chama Se Recordar, Repetir e Perlaborar, que é um texto de Freud de 1914. Esse texto de Freud, ele se encontra no volume 12. Então, quem tem as obras de Freud, tá? Se você não tem as obras de Freud de forma física, você pode encontrar as obras de Freud na internet. Tem muitos locais que disponibilizam todas as obras de Freud através da internet. Volume 12,
gostar das obras de Freud, o texto recordar, repetir e perlaborar, tá bom? Esse volume é um volume que tem muitos textos sobre a técnica psicanalítica e é um volume interessante, tá? Eu vou utilizar aqui a edição da Autêntica, né? A Autêntica fez uma coletânea de obras clínicas de Freud chamada Fundamentos da Clínica Psicanalítica. Veja aí, a capa é essa aqui, ó. E é um livro muito legal, né? E a Autêntica, ela lançou essa coletânea, então ela pega assim os textos que falam sobre clínica, que falam sobre técnica psicanalítica e juntam aqui nesse livro aqui. E aí você tem aí uma coletânea de textos sobre a técnica, sobre a clínica, que é muito interessante. Eu vou utilizar com vocês aqui, né? Até porque eles utilizam a linguagem mais contemporânea, né? Geralmente a linguagem da obra de Freud, que eu tenho uma linguagem assim até mais rebuscada, né? É uma das edições muito antigas da obra de Freud. E a gente vai utilizar essa edição da editora Autêntica, tá bom? E engraçado é que Freud ele começa esse texto, tá? Freud ele começa esse texto falando sobre a experiência com a hipnose. Por quê? Porque Freud, como eu já falei na outra live, ele começa o seu processo, né? Gente, só interrompendo aqui um pouquinho para dizer que vocês podem perguntar, tá bom? Eu tô acostumado a dar aulas e aulas, geralmente minhas aulas são muito longas, então eu tô acostumado a ir começar a falar, mas não tem problema, tá? Eu quero fazer aqui uma aula, tá? E vocês podem falar, vocês podem perguntar, vocês podem colocar a dúvida de vocês aí, que esse é um momento que eu tô tirando para a gente fazer isso, compartilhar com vocês conhecimento sobre a psicanálise, tá bom? Então vocês podem colocar aí que eu estou de olho aqui nos comentários de vocês e assim que vocês comentarem eu vou interromper aqui e vou responder a vocês. Então bora lá. E aí Freud começa falando, né, e ele fala assim, olha só quando ele começa no início do texto. Não me parece supérfluo advertir constantemente os aprendizes. Olha como ele tem uma preocupação com as pessoas que estão iniciando na psicanálise, né? Advertir constantemente os aprendizes das transformações profundas que a técnica psicanalítica sofreu desde os seus primórdios. Então, ele vai falar que essa técnica aqui da psicanálise, já em 1914, que é o início da psicanálise, mas lembre que Freud ele lança a psicanálise exatamente no início de 1900, com o texto Interpretação de Sonhos, né? Mas Freud ele já vem nesse percurso desde meados de 1880, 88, 89, né? Nesse período aí de 1880 por aí. Então Freud já vem fazendo esse percurso. Então em 1914, Freud já tem uma clareza, né? E a técnica psicanalítica já não é mais a hipnose. Então, a hipnose já não faz parte mais da técnica psicanalítica, tá? Então, a hipnose não faz mais parte da técnica psicanalítica, o foco não é a ab-reação, né? Como muita gente ainda hoje pensa, não, o paciente tem que lembrar do seu trauma e ele tem que ter uma ab-reação. Isso não é mais a técnica psicanalítica. Desde 1914, ele já fala que a ab-reação não é mais o foco. E isso está bem no primeiro parágrafo aqui do texto. Eu não vou ler o texto todo, tá? Porque eu acho que isso tornaria a live bem mais extensa. E eu acho que, inclusive, eu não estou atualizado sobre isso, que essa live tem um tempo aí meio reduzido. Eu acho que o Instagram ele corta a live depois de 1 hora de live. Eu não estou atualizado se isso continua. Mas vamos lá, tá? Mas é muito importante que a partir dessa conversa, vocês vão ter a possibilidade de entender melhor quando vocês partirem para ler o texto, que é muito importante vocês lerem o texto, tá bom? Então não levem essa live como uma desobrigação de vocês lerem o texto.
Primeiro, na fase da cartase, né, de Breuer, o foco se dava no momento da formação do sintoma, havia um esforço, né, consequente em deixar de reproduzir os processos psíquicos daquela situação, e aí ele começa a falar sobre isso. Naquela época, né, olha o que ele diz aqui, ó, naquela época, lembrar e abreagir eram os objetivos a serem atingidos por meio do estado hipnótico. Depois, após a renúncia da hipnose, né, tornava-se premente a tarefa de inferir a partir das ocorrências, né? E ele coloca aqui o termo em francês, infere, né? Livres do analisando, aquilo que ele não conseguiria lembrar. Então esse texto ele vai tratar exatamente disso. Olha aqui que demarcação importante Freud faz aí, ó. Vamos lá, uma pergunta da Renata aqui. Mesmo não sendo o foco, ao se dar conta dos conteúdos que o analisando se defende, ele pode abreagir. É possível, mas esse não é o foco mais, né? Esse não é mais o foco. Mesmo porque Freud ele percebeu o seguinte, que com o processo da hipnose, existia um fator na análise que ficava de fora, que era a resistência, né? Então, quando você coloca aí, quando ele se defende, ele fala da resistência. O processo de hipnose, ele tirava esse processo da resistência e o paciente lembrava, né, das suas questões traumáticas, lembrava do teor dele e a abreação era espontânea e era muito marcante isso. Com essa demarcação que Freud faz, por que o foco passa a não ser a aberração? Porque até você chegar a esse processo, onde o paciente vai ter insights e a possibilidade, inclusive, da aberração, você vai passar pela o pesado da análise, que é a desfazer as resistências, né? Que é desfazer as resistências. Então, a gente vai entender isso nesse texto, que Freud vai falar o seguinte, olha, com a hipnose era muito fácil. A gente hipnotizava o cara e o cara se lembrava das suas traumas e a gente via, e ele via que o trabalho com a hipnose era colocar uma sugestão, né, que fosse contrária ao estado de auto-hipnose, que vamos dizer assim, que o paciente se colocava a partir do trauma. Então, na realidade, o que nessa fase da psicanálise deu é o seguinte, o cara tem um trauma, esse trauma leva ele a se autossugestionar de alguma forma, que ele vai assumir determinados sintomas e determinadas reações. O que a gente vai fazer é botar o cara na hipnose e colocar uma outra sugestão e rezar, né? Na live anterior a gente fala detalhadamente sobre isso, e rezar para que essa sugestão seja mais forte do que a sugestão do sintoma. Só que Freud, ele conta, e a gente viu isso na outra live, eu não vou me pegar aqui, porque isso está no outro vídeo, está aí gravado no feed, vocês podem ir lá ver. Ele viu que os sintomas passavam, ela melhorava, mas voltava tudo de novo, né? A neurose, ela se reestruturava e ela se valia de novos sintomas, de novas significações, de novos simbolismos para refazer o seu sistema, tá? E aí não adiantava nada, então era algo que não era produtivo, era algo que não era duradouro. E aí Freud percebeu que, através da nova técnica, que era deixar com que a pessoa fale livremente tudo o que lhe vier à cabeça, e isso não é simples, não é uma tarefa simples, isso não é fácil, muita gente não consegue, muita gente passa meses em análise sem conseguir seguir a regra fundamental. Notem, muita gente, isso é uma afirmação baseada na prática clínica de diversos anos. Todos os psicanalistas que têm experiência clínica, ele vai dizer a mesma coisa para você.
A regra fundamental da psicanálise que é imposta ao paciente não é simples de se seguir. Muitos pacientes passam meses até conseguir verbalizar tudo aquilo que lhe vem à mente, sem censura. Então, assim, muitas vezes a gente se depara com um paciente que vai ficar na análise trazendo suas narrativas. Ele vai trazer coisas prontas. Olha, eu vou para análise, eu tenho que falar isso. Muitos deles vão chegar e mandar, olha, eu queria hoje falar sobre isso. Ou seja, é algo que ele traz pronto. E esse material que ele traz pronto, que está ali bem consciente dele, obviamente é algo que está investido ali de resistências, de processos defensivos, né? Então, o que nós procuramos ouvir, olha aí, tá? Não está nesse material pronto que ele traz. Então, não é isso que a gente vai escutar. E muitos psicanalistas, principalmente os iniciantes, estão se apegando ao conteúdo da narrativa que o paciente traz para a sessão. Não é isso que nós buscamos ouvir, tá? Não é isso. Então, Freud percebeu que a hipnose, ela atrapalha esse processo. A hipnose, ela tira um fator que é extremamente importante da psicanálise, que é a resistência. E que, se o paciente não conseguir perceber e vencer a resistência, ele não consegue fazer essa reunificação, né? Essa integração entre seus processos inconscientes e a sua consciência. Na realidade, o que causa o conflito psíquico é esse paciente dividido, cindido, né? Desintegrado. O que é um paciente desintegrado? É um paciente que não tem noção das coisas, dos processos inconscientes que lhe atravessam, que invadem sua vida. Então, é muito comum, quando você começa uma análise com seus analisandos, né, que você está naquele período de entender a queixa dele, é muito comum você ouvir do paciente essa insatisfação com algo que lhe atravessa, algo que lhe ocorre e que lhe domina, né? Algo que lhe domina, que ele não tem controle sobre aquilo. Então, pessoas que chegam dizendo assim, olha, tem momentos na minha vida que eu me desconheço, que não é eu que estou ali agindo. Entende? Então, esse desconhecimento desse ser que nos habita é isso que gera todo o conflito psicanalítico, todo o conflito neurótico. É essa desintegração que o indivíduo passa. Né? E, na realidade, o que a psicanálise busca fazer é essa reintegração. É que ele se perceba, né, como um ser completo, né, como um ser que tem uma parte muito reduzida de que é consciente e que tem uma grande parte do seu ser que não é consciente. Gente, essa é a grande ferida narcísica causada por Freud na humanidade. Imagina Freud num ambiente completamente positivista, né? Vindo do racionalismo, vindo das ciências experimentais, aonde existe ali o priorado da razão, né? O homem, através da sua razão, ele vai ter o controle de si mesmo, ele vai conduzir o mundo para o sucesso, ele vai conduzir o mundo para a prosperidade. Então, essa é a promessa do iluminismo e do positivismo, né? Que a razão vai dominar e o homem, através dessa razão, vai ter um futuro de prosperidade. E a gente vê hoje, na nossa contemporaneidade, muitos filósofos dizem isso, afirmam isso, que essa promessa do iluminismo não se cumpriu, né? Que o homem, ele não é esse ser que está no controle da vida, que não é esse ser que através da razão ele trouxe a felicidade para o mundo. A gente, inclusive, vê que o aprofundamento na ciência foi utilizado pelo homem para destruir o próprio homem em massa, né? Então, o fruto desse racionalismo, né? O fruto
desse afastamento, exatamente, ele não é o senhor da sua própria casa, né, que é o seu mundo interno. O fruto desse afastamento, né, com esse interior, né, com o seu inconsciente, levou o homem a ter ações, inclusive, muito mais irracionais do que racionais. Então, Freud traz isso quando ele traz e que ele sistematiza, né, esse conhecimento sobre o inconsciente humano. Né? O que Freud, na realidade, faz, não é Freud que descobre o inconsciente. O inconsciente já vem sendo alvo da filosofia, de discussões. Né? O que Freud faz é sistematizar, né, esse inconsciente. Esse consciente passa a não ser mais apenas um adjetivo, né, que adjetiva algo que eu não tenho conhecimento, mas ele passa a ser um substantivo, né, que tem uma ação, algo dinâmico, né, que tem ali seus processos que interferem na vida humana de forma dinâmica, né, que provoca o ser humano, que atravessa o ser humano. Então, é isso que ocorre. Então, é esse homem dividido aí que é o alvo da análise. Né? Esse homem alienado de si mesmo. Tá? Esse é o alvo da análise. Então, baseado nisso, né, eu não estou falando isso aqui apenas ao Léo, baseado nisso, a gente vai entender que o que escuta um psicanalista? O psicanalista ele vai escutar esse outro sujeito desconhecido pelo indivíduo ali, que inclusive Lacan chama o sujeito do inconsciente, né? Que vai aparecer ali em meio ao seu discurso, em meio à sua narrativa, como algo que se interpõe ali, né? Como algo que rouba a cena, como algo que aparece. Fernando Pessoa tem um poema muito interessante que diz assim, que surge como que dos interstícios, né? Ou seja, de fendas. Então, o que Freud fala é que o paciente ele tem uma narrativa, essa narrativa é construída conscientemente, mas essa narrativa ela vai apresentar lacunas. Por que ela vai apresentar lacunas? Né? Porque essas lacunas são esse atravessamento inconsciente que ele não consegue ordenar. E quando a gente está falando dessa narrativa, ela não só da narrativa da fala do paciente, mas a gente vai falar também de uma narrativa do sintoma, né? Então, o sintoma também é uma linguagem, né? Inclusive, Lacan fala que o inconsciente ele é totalmente estruturado como uma linguagem, tá? Então, a gente vai falar não só da narrativa trazida pelo paciente, mas a gente vai falar também de uma narrativa que vem do simbolismo do seu sintoma, né? Que vem ali dos atos falhos, né? E que nesse texto em particular, Freud ele vai trazer que isso vai vir através muito específico, muito, eu diria, o foco dele nesse texto aqui é falar sobre o processo de transferência, né? Que é uma espécie de narrativa, uma narrativa não falada, né? Mas uma narrativa atuada, ou seja, é uma atuação, ok? Então Freud vai falar o seguinte, ele está dizendo que naquela época, no início da psicanálise, onde ele hipnotizava as pessoas, o foco era a reação, hoje não é mais. Hoje a pessoa precisa falar livremente, né, através da associação livre. A única regra que vai ser ali colocada para o paciente, né, no seu processo analítico, é falar livremente. Oi, Ivone, seja bem-vinda, querida. Fique à vontade. É falar livremente sobre o que lhe ocorrer à mente, tá? E como eu já falei, isso não é um processo simples. Tem um psicanalista que eu admiro muito também, que é o Jorge Cesarino, que um dia perguntaram a ele assim, Jorge, quando é que o paciente ele pode ter alta, né? Como é que o psicanalista ele define a alta do paciente? E ele falou numa brincadeira, obviamente é uma piada, não é
Isso não é técnica, né? Ele diz o seguinte, quando o paciente começar a associar livremente, aí ele pode já ter alta do processo. Então é uma piada que enfatiza que não é um processo fácil você falar tudo aquilo que lhe vem à cabeça, né? Então, eu vou falar tudo o que eu penso, e se eu pensar que essa sessão está sendo uma porcaria, né? Se eu pensar que, olha, esse psicanalista está maluco, ele está muito longe, essa interpretação que ele fez foi louca, né? Eu vou falar isso para o psicanalista? Não posso, né? E na realidade, todas essas questões deveriam ser colocadas sinceramente. Isso tem que ser falado com muita abertura, ou seja, tudo o que passar pela cabeça é muita coisa, né? Então, assim, obviamente, o que prejudica esse processo? O que prejudica o processo Freud vai definir que são as resistências. Tá? Então, exatamente, né? Isso é o ouro da coisa. Então, o que é que vai impedir que o paciente fale tudo? Né? O que é que vai impedir, inclusive, que ele lembre? Olha que coisa interessante, olha que coisa importante. Tem muita gente que baseia seu trabalho em fichas, em questionários, gente. Isso não existe, né? Eu vou ser bem sincero com você. Eu não faço nenhuma anotação do paciente. Não faço. Eu não tenho nenhum arquivo do paciente. Nada. Né? Em outros textos, inclusive, que está aqui nessa coletânea, Freud vai falar que o próprio processo, né, do inconsciente do analista, que vai fazer com que ele lembre de certos aspectos e esqueça do outro, deve ser utilizado como uma técnica do processo de análise. Então, isso faz parte do processo. O paciente também não precisa notar nada. A gente vai trabalhar com aquilo que vem à cabeça. Se ele esqueceu de algo, né? Isso, obviamente, é importante, porque o esquecimento em psicanálise sempre vai trazer a questão da resistência. Mas a gente vai trabalhar com aquilo que ele vem, aquilo que ele vai falar, né? E Freud, ele diz que é isso que fala, né? E aí olha como Freud começa a falar sobre essa nova técnica psicanalítica, né? Ele diz o seguinte, assim, ó, por fim, olha só uma parte do texto aqui, por fim constituiu-se a técnica atual, coerente, em que o médico, né? Quando ele fala médico, ele está falando de analista, porque naquela época a grande maioria dos analistas eram médicos advindo da medicina. O médico abdica do estabelecimento, né, de um determinado momento ou problema e se contenta em estudar a superfície psíquica do analisando, usando a arte da interpretação basicamente para reconhecer as resistências que surgem ali e para torná-las conscientes para o paciente. Isso, Renata. Bion fala sobre isso, né? Sem memória e sem desejo, né? Que é uma máxima de Bion, né? Então, gente, o que é que qual é então, a partir dessa nova técnica, dessa nova visão da psicanálise, né? Que Freud está colocando ali, já em 1914, que é o foco do analista. O primeiro foco do psicanalista é desfazer as resistências. William Reich, ele tem uma frase muito legal, que ele fala em análise do caráter. Para quem não sabe, William Reich era um discípulo de Freud, tá? Um grande psicanalista que depois, lá na maturidade da sua vida, ele vai se distanciar um pouco da técnica psicanalítica e vai se aproximar ali da técnica de uma análise mais baseada em fatores corporais e tal. Mas, então, Reich, ele tem fases. A primeira fase de Reich é uma fase muito intensa como psicanalista, discípulo de Freud, mas um pensador e crítico da própria teoria freudiana.
E Reich, ele dá uma formulazinha muito interessante, que diz assim, ó, primeiro, o paciente tem que saber que ele resiste a alguma coisa. Segundo, ele precisa saber como ele resiste. E só por último, a gente pode entender a que ele resiste. Então, olha, essa é uma formulazinha dada por Wilhelm Reich, grande psicanalista, que é sempre muito bom ter na nossa mente. Né? Primeiro processo, o primeiro trabalho do analista é desfazer a resistência. E isso é muito interessante, porque isso a gente não ouve isso apenas na fala em sessão. Esses dias eu tive uma experiência muito interessante que eu vou contar aqui para vocês de um caso. Na verdade, não é nem um caso, porque a análise nem começou ainda. Mas olha só como hoje, né, inclusive através da tecnologia, através dos contatos preliminares que a gente tem com analisando, a gente percebe esse processo de resistência. Então, esses dias, me chegou aí uma analisanda, né, me pedindo para fazer análise, a gente conversa e coisa e tal, e eu resolvo iniciar com ela o processo das entrevistas preliminares. Lembrando a vocês que entrevista preliminar não é análise, tá? Entrevista preliminar são entrevistas preliminares. Então, você recebe alguém para as entrevistas preliminares, não quer dizer que você vai analisar aquela pessoa. Pode ser que no meio dessas entrevistas preliminares, você sinta que esse não é um caso interessante para você analisar. Ou que é um caso que vai despender um esforço extremo, né? Que você não está interessado em fazer. Talvez pode ser um caso que lhe atinja contra-transferencialmente. Enfim, por diversos motivos, você pode não resolver analisar aquela pessoa. E eu recebi essa pessoa para as entrevistas preliminares. E eu trabalho por pacotes, né? Então eu trabalho por pacotes, a pessoa paga as sessões adiantadas, e se ela falta as sessões, a sessão está paga e ela não recebe o dinheiro de volta. Então eu trabalho dessa forma. E ela pagou esse pacote. E ela faltou todas as sessões. E todas as sessões que ela ia começar, ela faltava. Ela trazia um problema, trazia uma desculpa e coisa e tal. Na terceira sessão que ela faltou, ela me perguntou, não, eu posso mandar um texto para você falando sobre mim, coisa e tal, PVP, né? E eu disse, não é necessário, bem, porque eu não trabalho dessa forma, né? Eu trabalho na sessão e não trabalho por texto. Enfim, e ela ficou extremamente irritada, né, com isso, achando que eu estava reclamando pelas faltas dela. E eu expliquei para ela que eu não reclamo da falta, mesmo porque a falta ela já está paga, né? O paciente ele paga quando ele falta. Então eu não reclamo, a questão não é isso, eu não estou incomodado, né? Mas existe um processo aí de resistência que eu não consegui, né? Que eu não consegui falar para ela porque ela simplesmente faltou as sessões todas. Então, olha como a pessoa já atua, já tem um processo de transferência antes mesmo de entrar no processo de análise, dado a gravidade do quadro, né? Então, o quadro é tão grave que ela já vem para os contatos pré-análise, já com um processo transferencial enorme. E um processo de resistência tremendo. E eu conversei com a pessoa que indicou ela, né? Porque eu não entendi de início, né? Eu sabia que era um processo de resistência, mas eu não entendi o motivo de tanta falta, né? Não sei se ela está falando a verdade ou se é um motivo da resistência. E a colega dela que indicou disse, olha, não se preocupa não, é isso mesmo. Ela, inclusive, está faltando o próprio trabalho. Então, assim, é muito complexo, né? Então, olha como é interessante, como essa análise aí, ela já começa a trazer elementos, trazer coisas, mesmo sem o analisando falar na análise. Através desse comportamento pré-analítico aí que ela teve aí, ela já demonstrou a quantidade de resistência que tem. Então,
o primeiro papel do analista é escutar, a primeira escuta do analista é escutar a resistência. Então é isso que inicialmente a gente vai escutar. Existem muitos psicanalistas que acham que precisa interpretar conteúdos inconscientes. Isso é uma base, é um processo que acontece muito mais tarde. Por quê? Porque não tem conteúdos inconscientes com a resistência. A resistência impede esses conteúdos de aparecerem. Entende? É a resistência que forma os atos falhos, é a resistência que forma os mecanismos defensivos, são as resistências que formam as atuações, né, os acting outings e os actings dentro do processo analítico. Então, tudo isso é forjado pela resistência. Então, o nosso primeiro embate na psicanálise é com as resistências. Então, a primeira escuta que a gente tem que ter é com as resistências. Então, se você não tiver uma capacidade de entender isso, se você não tem uma formação adequada, dificilmente você vai perceber essa resistência. E você vai perder a análise antes mesmo dela começar. Você perde a análise antes dela iniciar. Muitos psicanalistas, principalmente psicanalistas iniciantes, não entendem porque o analisando muitas vezes deixa o processo. E olha que coisa interessante, né? Tem muita coisa para falar, né? A gente não vai poder falar tudo nessa live. Obviamente, não dá tudo numa live, né? Mas eu vou trazendo aqui os meus insights sobre o que a gente está falando, tá? Olha que coisa interessante. Muita gente não percebe os processos de resistências pelo qual o analisando está passando. E muita gente se ilude com uma manipulação do analisando. Tem muita gente aí se dizendo psicanalistas entrando em conluios com o analisando. Olha só, quando alguém vem para análise, a gente precisa entender se aquela pessoa está realmente disposta a analisar e a trazer coisas que são conflitos. Conflitos vão trazer angústia para o processo. Então, alguém que vem para análise não vem para receber carinho, não vem para ser acolhido. Isso é muito romântico, isso é muito bonito no texto, mas isso não é psicanálise. Então, eu não posso promover para o meu analisando asseguramentos. Tá? Se você não conhece esse termo na psicanálise, procura conhecer, procura saber o que é asseguramentos em psicanálise. Então, eu não posso confortar o meu paciente, não é o meu papel confortar o paciente. Não é o meu papel estimular, olha, você consegue, olha, você é capaz, não é esse o meu papel. Na análise, a gente vai lidar com processos que estão ocasionando conflitos. E os conflitos são ocasionados porque determinados processos eles são recalcados, ou seja, eles são retirados da consciência porque aqueles processos causam incômodo. E o incômodo na psicanálise é angústia. Ok? Então, o nosso material de trabalho é angústia. Então, quando o cliente, um paciente, um analisando vem, eu sempre estou buscando corrigir isso, né? A gente sempre tem a mania de chamar de paciente, mas eu busco não chamar de paciente, porque paciente ele traz um imaginário da medicina e a gente não tem nada a ver com a medicina, é uma coisa completamente distinta. Então, olha só, a gente vai trazer o que vai ser o foco, né, da nossa escuta são principalmente aqueles fatores que trazem angústia ao processo. Se o paciente vem para uma análise e você conforta o paciente, como é que você vai resolver o problema?
Inclusive, nesse texto, Freud relata que muitas vezes a situação e a crise e os problemas pelos quais os pacientes passam, eles se complicam no processo de análise. Eles se complicam, né? E ele diz o seguinte, ó, olha, olha o que Freud diz sobre esse processo aqui, já no texto, bem mais adiante no texto. Fazer as pazes com o recalcado que se expressa nos sintomas, dessa forma será algo preparado desde o início, mas também se calcula uma certa tolerância com o estar doente, né? Se, porém, agora, através da nossa relação com a doença, os conflitos ficarem mais acirrados e sintomas que antes ainda não eram nítidos aflorarem, podemos consolar o paciente, aqui com facilidade, se dissermos que se trata de pioras necessárias, né? Mas que são passageiras e que não se pode matar um inimigo que está ausente ou que não está perto o suficiente. Olha o que Freud fala aqui. Então, Freud, aparentemente, ele diz que pode consolar o paciente, mas essas coisas que Freud fala é só para que o paciente continue a análise. Tá? Freud e outros psicanalistas dizem que é o único espaço aonde o desejo do analista pode ser expresso, o único espaço e a única situação onde o desejo do analista pode ser expresso é no desejo de que o paciente continue o processo. Tá? Então, olha só o que Freud está dizendo. O que Freud está dizendo é que, muitas vezes, no processo analítico, os sintomas vão piorar. E muitos sintomas que não tinham aparecido passam a aparecer. Gente, é como se você começasse a mexer no vespeiro. Então, muitas pessoas, quando começam a sentir esse processo de mexer em coisas que trazem essa angústia, vão criar resistências. E dependendo do nível de vínculo que você estabeleceu com o paciente, né? Essas resistências, elas podem vencer o tratamento e o paciente pode sair do tratamento. Entende? Então, assim, quando o paciente sai do tratamento, é porque, de repente, você tocou em coisas que eram muito delicadas e que precisam de um certo cuidado para ser tocada. Né? Porque senão você vai perder paciente atrás de paciente. Porque assim que você tocar nesses processos, o paciente vai encontrar resistências muito fortes sobre isso e pode sair do processo, pode encerrar o processo. Muitos pacientes ludibriam o analista com um conluio de conformação, né? Então, muitos pacientes chegam com uma retórica dizendo assim, não, olha, eu estou bem melhor, né? Os sintomas diminuíram, eu já não sinto mais isso. E um psicanalista despreparado, imaturo e sem análise pessoal adequada vai se encher com isso, assim, olha, como eu sou um grande psicoterapeuta, eu resolvi a situação do paciente em 2 meses, ou em 2 sessões. Gente, eu estou vendo gente aí se dizendo psicanalista, resolvendo problema de paciente em 1 sessão. Isso aí é absurdo, isso não é psicanálise. Olha, nem a psicoterapia mais breve das breves tem um espaço de tempo tão surrealista como esse. Aí as pessoas têm medo. Olha o nível da incapacitação dos analistas por aí. As pessoas têm medo de falar para o paciente que a análise é indeterminado, é tempo indeterminado. Tem medo de dizer assim, o analista, quanto tempo, doutor? As pessoas, para não perder o paciente, falam assim, não, em 6 meses, 1 ano, a gente resolve isso. O que é isso, gente? É medo de dizer ao paciente? É o medo de perder o paciente? É o que? A necessidade financeira que você tem? Analista não pode ter necessidade financeira.
Porque isso já é contra-transferência. Se você atua para não perder o paciente, porque você tem uma necessidade financeira, não tem exceção aí, não tem análise aí. Já acabou essa análise. Nem começou. Entende? Ó, eu vi uma vez uma pessoa me relatar que fazia uma anamnese muito rigorosa com o paciente. Eu perguntei a ela por que ela fazia essa anamnese tão rigorosa. E ela dizia que era para se proteger. Ela tinha medo de ser processada pelo paciente. Não, porque se tiver algum problema, eu tenho aqui tudo anotado e coisa e tal. Gente, olha que coisa neurótica isso. Um analista que faz isso, ele não fez análise. Ou a análise dele está muito longe de ser adequada. Entende? Você não pode entrar nessa relação de análise com medo do seu paciente. Você vai entrar ali numa relação íntima com o seu analisando. Você não pode entrar nessa relação já com um processo contra-transferencial de medo de que ele vai lhe processar. Não, gente, você tem que fazer a coisa certa, você tem que agir da forma correta, você tem que ser profissional, você tem que ser ético. Tá? Se você for ético, a própria estrutura da psicanálise vai ser a seu favor. Mas o que você não pode ser é antiético, né? Então, é muito complicado essas questões. Então, assim, você vai ter esse processo de resistência. Então, olha essa formulazinha como é legal. Primeiro, o analisando, ele precisa saber que ele resiste a alguma coisa. E como é que eu analiso essa resistência? Aí eu tenho que entender toda a teoria psicanalítica, aí eu tenho que entender toda a técnica psicanalítica para ter capacidade de reconhecer essa resistência. Então, a formação psicanalítica vai preparar você para reconhecer esses processos de resistência. Ok? Mas é um processo de resistência muito complicado. Então, o que acontece? A partir daí, por que o que a gente busca está atrás da resistência? Porque o que a gente busca, o paciente não lembra. O paciente esqueceu. Por isso que esse texto é recordar, repetir e elaborar. Então, a primeira coisa que Freud vai trazer nesse texto é que o conteúdo que a gente quer ouvir foi esquecido pelo paciente. Tá? Exatamente. E essa resistência, ela é inconsciente. Quando muito, pré-consciente. E o nosso papel é exatamente isso. O primeiro processo de inconsciente que a gente vai esclarecer e trazer à luz para o paciente é a resistência. Então, o material que a gente quer ouvir, o material elucidativo, né? O material que vai preencher as lacunas que Freud fala, é esse material que está recalcado. Então, a análise é um processo de relembrar o que foi esquecido. Então, não adianta ter uma fichinha, não adianta ter uma anamnese detalhada que o paciente não, o que você precisa escutar, ele não vai lembrar de cara. Por quê? Porque tem um processo de resistência. Ele só vai lembrar disso a partir do momento que você for ajudando ele a desfazer esse processo de resistência. E é engraçado, gente, como muitas lembranças aparecem como uma coisa mágica quando a resistência sai. Então, o que Freud percebeu o que ele fazia com a hipnose, ele agora vai fazer através da interpretação. Certo? A ferramenta do psicanalista deixou de ser hipnose e agora passa a ser a interpretação. Então, o psicanalista vai utilizar a interpretação, que a interpretação pressupõe de diversos processos, né? Que pode ser uma pontuação, pode ser um esclarecimento, pode ser uma pergunta, pode ser simplesmente repetir o que o paciente falou. Então, a interpretação, ela tem vários nuances, tá? Ela tem vários nuances. A gente não vai falar de interpretação hoje, tá? Mas eu só quero frisar que a única ferramenta que o analista vai ter agora não é mais a hipnose, mas a interpretação. E através da interpretação, ele tem que mostrar, ou seja, tornar consciente ao analisando o seu processo de resistência.
A partir do que isso vai acontecendo, as lembranças, né, vão acontecendo. Esse material que estava recalcado pelo esquecimento, né, existe um processo de amnésia infantil, que Freud fala também aqui nesse texto. Muita gente não vai lembrar, inclusive ele fala de uma pesquisa aqui que cientistas da época fizeram, né? Quando você pede para alguém lembrar da sua infância, ele lembra a partir dos 6 anos, 7 anos. Tem gente que lembra de 10 anos, que nem 8, 7 anos a pessoa lembra. Mas a pessoa viveu isso. Isso está registrado na pessoa. Inclusive, muitos processos que estão na base da formação da sua neurose está nesses processos que foram esquecidos, né? Que foram vividos na infância. E o que a gente procura são conteúdos que estão lá na primeira infância. Porque, pelo que Freud fala, tudo que me causa meus conflitos foi vivido na primeira infância. 6 anos eu tenho minha personalidade estruturada. Tem gente que acha que começa a viver aos 6 anos de idade, gente. Tem gente que acha que antes de 6 anos não tinha vida, não pensava. Você sabia que tem gente que acha que uma criança não pensa? Que a criança começa a pensar a partir de 6, 5, 6 anos? Olha o tamanho da ignorância, né? Do senso comum, da ignorância que é o senso comum na realidade. Então as pessoas não acham que não viveram. Ah, eu sou assim desde criança. Desde criança quando? Ah, dos 6 anos eu já me percebo assim, sim, mas a sua infância não começa aos 6 anos. Sua infância começa 0 anos. A partir do momento que você nasce, a sua infância começou. E olhe lá que tem psicanalistas como Melanie Klein, né, e como Donna de Winnicott que vão para muito antes. Então, notem, através daquilo que a gente está conversando aqui, como é complexo, né? Como muitas vezes a psicanálise que a gente estuda, ela está desvirtuada. Como a psicanálise que é apresentada para a gente hoje, ela está desvirtuada. E aí o próximo passo é o quê? É entender que o paciente, ao invés de lembrar, ele repete. Isso chama-se a compulsão da repetição. Ou seja, ele vai repetir. E o que é que ele repete? Ele repete a atuação, né? Então, ele vai, em vez de ele lembrar, ele vai agir. Ele vai atuar. Essa atuação é uma repetição da simbologia do seu sintoma. Então, ele vive num processo de repetição. Todo seu sintoma é uma repetição. É uma repetição de uma fantasia, é uma repetição de uma vivência, né? É uma repetição traumática. Então, é uma repetição. Ele não consegue falar sobre aquilo porque ele não lembra. Ele não lembra porque aquilo está sendo alvo do processo de resistência. Então, ele vai atuar, né? Então, ele vai atuar. E ele atua isso através de quê? Da transferência. Aí é que a gente entra no processo transferencial. Gente, muita gente acha que transferência é o vínculo analítico. Não é. Transferência, eu já ouvi uma pessoa que se diz psicanalítica falar sobre transferência e eu de repente perguntar para ela o que é que você entende por transferência? Ela falou, não, a transferência é quando bate aquela coisa boa, né? Entre o psicanalista e o analisando, é quando cria aquele... Não. Tem nada a ver isso que você está dizendo com transferência. Isso não é transferência. Transferência não é a criação do vínculo, né? A transferência não é criar um vínculo, não é rapport, né? A transferência não é um rapport positivo, né? Obviamente, a transferência ela pode ter caráter positivo, né? Inclusive sexualizada, ela pode ter um caráter negativo, mas essa transferência ela é uma atuação que é repetida durante a vida do paciente. Inclusive, a transferência ela não só acontece na análise. A transferência acontece na vida das pessoas.
Muitos relacionamentos acabam porque a pessoa tem uma reação transferencial com a outra. O que é essa relação transferencial? Eu tive uma vivência com as minhas principais figuras de autoridade da infância. Freud, inclusive, dá exemplos disso nesse texto. Leiam o texto. Eu não leio todo o texto aqui exatamente de propósito, tá? Então, eu tenho relacionamentos com as minhas figuras de autoridade na infância. Beleza? Nesses relacionamentos, eu crio estratégias, vou estabelecendo ali as minhas estratégias de resolução, de lidar com aquelas questões. Então, eu vou aprender a agir de uma determinada maneira, né? Baseado naquelas minhas vivências. Eu vou criar uma forma de agir, de atuar com as minhas figuras de autoridade. Pronto. Esse relacionamento aí, ele passa a ser encenado na transferência com o psicanalista. Então, quando o analisando ele reage com você de uma forma descabida, ele não está reagindo, não é com você, isso não é para você, isso não é direcionado a você, mas isso é uma atuação. Ele está representando o seu conflito. Ele está atuando o seu conflito. É como se ele lhe desse a oportunidade de ver ali o teatro que ele está fazendo, que era aquilo que ele fazia com os seus pais. Né? E Freud dá exemplo disso aqui, né? Por exemplo, ó, Freud diz aqui, o analisando não conta que lembra ter sido rebelde e incrédulo diante da autoridade dos pais. Mas ele se comporta dessa forma diante do médico. Ele não lembra em sua pesquisa sexual infantil que ficou perplexo, atônito e desamparado, mas apresenta uma série de sonhos, né? Uma série de sonhos. Ele mostra como sendo seu destino nunca terminar uma empreitada. Então ele vai atuando ali coisas que ele não consegue falar, né? Uma vez eu tive uma conversa com um pessoal da área da educação sobre agressividade de aluno. Né? O aluno que é agressivo, o aluno que é agressivo num ambiente escolar, por exemplo. E eu perguntei para uma professora que veio falar sobre a questão da agressividade do aluno, eu já perguntei para ela o seguinte, você nunca parou para pensar que o fato dele estar sendo agressivo com você não seja uma forma dele te mostrar uma história de agressão sofrida no ambiente familiar? E a professora olhou para mim e falou assim, nossa, meu Deus, eu nunca tinha parado para prestar atenção e observar isso por esse ângulo. Quando alguém é agressivo com a gente, ele está mostrando, é como se ele gritasse, né? É como se ele pedisse, pelo amor de Deus, interprete essa minha agressividade. Olha, pelo amor de Deus, olhe para isso, porque foi isso que eu sofri na infância. É uma das possibilidades, né? Um dos caminhos que a gente pode seguir, um dos caminhos interpretativos. E isso fez, inclusive, aquela professora olhar para aquele aluno difícil, aquele aluno complicado, de uma outra forma, com mais empatia. Olhar que aquela pessoa que está sendo agressiva ali comigo talvez esteja sofrendo com aquela agressão. Né? Então, eu preciso não apenas reagir, né, como uma reação contra-transferencial, mas, de repente, começar a olhar para aquilo de uma outra forma, interpretar aquilo de uma outra forma. Obviamente que a gente não tem como saber o que ele passou dessa forma. A gente vai inferir isso através de todos os comunicados, através de atos falhos, através do material dos sonhos, né, que Freud diz que é o caminho excelente para o inconsciente, e a gente vai fazendo essa inferência ali a partir do que a teoria psicanalítica vai nos colocando, do que a nossa prática clínica sob supervisão nos ajudou a perceber, e assim a gente vai levando esse processo. Então, por isso que o texto é relembrar, repetir e perlaborar. E aqui, nesse texto aqui,
Algumas edições colocam elaborar e outras edições colocam perlaborar, ou seja, trabalhar aquilo de forma máxima, exaustiva sobre aquele processo. Então, o que é elaboração? Muitas vezes as pessoas acham que só tirar a resistência, né, só mostrar ao paciente a resistência já resolveu a questão. Não, gente. E Freud fala isso aqui já no final do texto, muito legal, né? Ele fala aqui, ó, de que médicos podem achar, né, que os analistas podem achar. Olha, veja só, olha o que Freud diz aqui, ó. A superação das resistências, como se sabe, é introduzida com o médico descobrindo a resistência até então desconhecida do analisando, informando ao paciente a respeito. Então você vai interpretar, ou seja, você vai dizer a ele, vai interpretar para ele a sua atuação, né? Isso que é interpretação. Ele vem atuando, eu vou pegar aquele material, interpretar e devolver para ele aquela interpretação. Aí, olha o que ele fala aqui, ó, principalmente para os iniciantes. Ao que parece, iniciantes na análise tendem a tomar essa introdução como já sendo todo o trabalho. Muitas vezes fui chamado como um consultor em casos nos quais o médico se queixava, dizendo que apresentara ao doente a sua resistência, mas nada tinha mudado. A resistência, a partir dali, até aumentara. E a situação toda tinha ficado muito opaca. Parecia que o tratamento empacara. Olha só, aí Freud responde a isso o seguinte: essa experiência sombria, mais tarde, sempre se revelou enganosa. Em geral, o tratamento estava no bom caminho. O médico apenas tinha esquecido que a nomeação da resistência não pode ter como consequência o seu fim imediato. Ou seja, não é só o cara falar e mostrar a resistência para o paciente. Não, ele tem que fazer o trabalho dele. Qual é o trabalho do paciente? Ele tem que elaborá-la. Ele tem que superá-la. Então, Freud diz assim, ó, precisamos dar tempo ao paciente para que ele se aprofunde na resistência que até então lhe era desconhecida, para perlaborá-la, ou seja, superá-la, na medida em que ele, né, a ela resistindo, continua o trabalho de acordo com a regra analítica fundamental. Só no ponto mais alto desse trabalho é que, em conjunto com analisando, iremos descobrir as moções pulsionais recalcadas que alimentam as resistências e de cuja a existência e poder o paciente se convencerá através dessa vivência. E aí ele termina o texto, né? Essa perlaboração das resistências na prática pode se tornar uma tarefa difícil para o analisando e uma prova de paciência para o médico. Então, Freud acaba esse texto dizendo que não é de uma hora para outra, né? Não, essa escuta não está baseada só naquela narrativa que o paciente traz, não é dessa forma que acontece, e que isso leva tempo. Lúcio, quanto tempo? Não sei. Aí você pergunta, Lúcio, quando um paciente pergunta a você quanto tempo dura uma sessão, você responde o quê? Eu respondo que eu não sei. Não sei. Ah, mas você não tem medo de que o paciente ache que você é incompetente? Eu digo, não, porque eu sei que eu não sou. Eu não sei nada sobre o paciente, amigos. Eu não sei nada sobre o paciente. Eu vou saber junto com ele a partir do processo analítico. Agora, olha como muitas vezes a psicanálise ela se confronta com o narcisismo do analista. Olha que tem analistas aí completamente narcisistas. Há 4 sessões eu já sei o que o paciente tem, não sabe nada. Tem muitas vezes em que meses você ainda não sabe que qual é o núcleo ali da neurose do paciente, você não sabe.
Por quê? Porque você ainda não venceu resistências, porque tem resistências ali que estão fortes, Você não pode chegar atacando as resistências assim de qualquer maneira, porque senão o paciente sai do processo. Tem muita coisa envolvida aí. A técnica psicanalítica não é algo simples. A técnica psicanalítica não é algo que eu aprendi, vou fazer aqui, eu vou seguir uma fórmula aqui e vai dar. Não existe isso. Essa noia, essa coisa por técnica, que as pessoas tem que ter uma técnica para isso, tem que ter uma técnica, não existe isso. A psicanálise só tem uma técnica, uma. Por parte do analisando é associação livre e por parte do analista a interpretação. Só existe uma obrigação para o analisando e uma para o analista. O analisando é dizer tudo aquilo que vem na cabeça sem crítica, sem reter nada, e o analista de interpretar aquilo que ele lhe diz, para que ele chegue ao conhecimento dos seus processos inconscientes. Ah, mas aí como se dá isso? Aí não, aí você aprende isso no processo de formação em psicanálise. Se a sua formação for uma formação adequada, você vai ter aprendido isso. Se não foi, tem que estudar, tem que se dedicar a estudar. Eu já encontrei analistas, dito analistas, que chegam para mim e dizem assim, o que é que eu faço no análise? O que é que eu tenho que escutar no análise? Não sabe. Fez uma formação, fez um curso, 1 ano. Com 1 ano você vai ser psicanalista. Foi enganado. Aí não fez análise, aí vem com o seu narcisismo para psicanálise. Não, porque eu sei o que o paciente tem, pela minha experiência. É umas distorções muito esdrúxulas que a psicanálise tem sofrido. Muita bobagem, muita coisa errada, muita coisa que não é psicanálise está sendo trazida, está sendo incorporada na psicanálise por uma cooptação da psicanálise. Por gente que cooptou a psicanálise e está transformando a psicanálise por uma coisa que ela não é. Freud ele alerta os psicanalistas a uma apropriação para a destruição, que na época deles os médicos queriam fazer. Na época de Freud, os médicos queriam se apropriar da psicanálise. E Freud muito claramente disse, eles querem se apropriar para destruir. Sabe onde é que ele fala isso? Ele fala isso nas 5 lições de psicanálise, quando ele começa a falar sobre a histeria. Não, perdão. Não é não. Essa apropriação indébita, ele fala isso sobre... Vou dizer o texto para vocês aqui. A questão da análise leiga. Ele fala isso em A Questão da Análise Leiga, que os médicos da sua época queriam se apropriar da psicanálise para destruí-la. Aí depois dos médicos, recentemente os psicólogos tentaram se apropriar da psicanálise também para destruir a psicanálise. Porque a psicologia não acredita no inconsciente. A nossa psicologia, raríssimos psicólogos se interessam pelo inconsciente, aí tendem a ir para a psicologia clínica ou para a psicanálise. Mas a grande parte da psicologia brasileira, ela é comportamentalista, ela não acredita no inconsciente. Ela acha que vai moldar ali o comportamento da pessoa e que a pessoa vai se curar ali, só ela ensinando a pessoa a ter outros tipos de comportamento diferente do que ela tem. Ou seja, para a psicologia behaviorista, o ser humano é um animal que pode ser adestrado. E eu falo isso sem medo de errar, porque é isso que o behaviorismo ele fala, né? Então, muita coisa que se diz aí que é psicanálise não é. Então, gente, bora lá. Dúvidas sobre tudo aquilo que eu falei. Não vou mais trazer conteúdos, eu acho que já está de bom tamanho, eu acho que o tamanho da live já está enorme. Eu acho que não está mais interrompendo a live apenas com 50 minutos, né? Acho que está permitindo que a gente faça lives maiores, isso é muito bom. Bora lá, gente. Dúvidas? Alguma dúvida sobre aquilo que foi colocado? Alguma colocação que vocês gostariam de fazer? Fala aí pra gente tirar aí com vocês. Bom, como aqui é meio que em tempo real, acredito que vocês não tenham, né? E às vezes muita gente tem, mas não quer falar. Beleza, respeito, sem problema nenhum. Muita gente tem dúvida
e fica com vergonha de perguntar, não, porque eu sou psicanalista, porque se eu tiver dúvidas, as pessoas vão achar que eu sou incompetente. Muita gente, acontece isso, viu, gente? Bora lá, Renata. Renata é corajosa. Renata coloca suas dúvidas aí com coragem. Bora, Renata. Sobre desfazer as resistências. O que é que especificamente você quer saber sobre desfazer as resistências, Renata? Coloca aí. Tem algum ponto aí específico sobre desfazer resistências que você não entendeu? Coloca aí para mim. A gente entendeu que desfazer resistência é o nosso primeiro alvo, né? A resistência é o nosso primeiro alvo. Quando o analisando se dá conta? Quando você interpreta, entende? Agora, existe uma grande questão, qual é a hora de interpretar? Será que nas primeiras sessões eu já saio interpretando? Não. Né? Essa é uma questão importante. Quando eu começo a interpretar para o paciente? Muita gente que vai para análise assim, mas o psicanalista fica calado. No começo, sim. Né? Por quê, gente? Para que você interprete, você precisa ter começado a entender ali o fio da meada, a começar a perceber algumas coisas que o inconsciente está trazendo, né? Começar a perceber essas interferências do inconsciente. Então isso não pode ser de cara assim, né? Isso não pode ser de cara. Então você tem que fazer uma interpretação. Freud e alguns analistas dizem o seguinte: qual é o tempo correto da interpretação? Freud diz o seguinte: o analista ele deve interpretar quando o paciente estiver a um passo de compreender por si só. Então, Freud deixa aí uma formulazinha. Qual é a hora de interpretar? Quando o paciente estiver a um passo de compreender por si só. Por quê? Porque aí você vai ter meio caminho andado e você não vai ter uma grande resistência para a sua interpretação. Certo? Então, existe muita coisa. Buscar outra resistência disfarçando de elaboração. Não sei se eu entendi direito essa tua colocação, mas quando é que você percebe que a elaboração ela é autêntica, né? Quando a elaboração é autêntica, quando isso suscita no paciente uma determinada surpresa, né? Exato, exato, eu entendi aqui, Renata, como você diferenciar, né, a elaboração da racionalização, né? Então, a elaboração, ela vem depois do processo de angústia, né, do atravessamento desse processo de angústia. Então, por exemplo, a gente tem algumas pistas, né? Nada é muito exato em psicanálise, mas tem algumas pistas. Por exemplo, quando ele chega a um resultado fácil demais, quando ele chega a essa elaboração sem nenhum tipo de angústia, né? Quando isso está apenas ali intelectualmente, né? E não tá isso, não tem nenhum afeto ligado, né? Porque o conflito, para existir, ele precisa estar ligado a um afeto inconsciente, né? O que chama Freud de uma pulsão inconsciente, uma emoção inconsciente. Então, quando isso ali é puramente intelectual, quando isso ali não desperta nada, quando isso não traz ali, né, nenhuma conscientização que você note através de todo um conjunto de coisas, né? Na realidade, o analista ele não vai olhar uma só coisa, ele vai usar um conjunto de coisas. Então, ele vai analisando, né, como é que o paciente está se saindo, como é que ele elabora isso, né? Quais são os processos de angústia que ele passa ali na análise. Então, geralmente, uma elaboração autêntica vem depois de um processo de angústia, de um processo que é algo que ele resiste, mas que com o tempo ele vai percebendo isso, né? Ele começa a identificar essa atuação em outros aspectos da vida. Ele começa, então é por isso que quando meu pai fazia isso, eu agia dessa forma. Então é por isso. Então ele começa a fazer relações, né? Ele começa a ligar essa elaboração com coisas que ele fazia e que ele não se dava conta, né?
Então é assim que a gente percebe que essa elaboração ela é eficiente, eficaz. Né? Outra coisa é que essa elaboração autêntica ela vem acompanhada de um processo de mudança. Então você sente que muda o processo. Quando você está vencendo as resistências, geralmente existe um fluxo de lembrança maior. Muitas vezes o paciente diz que não lembro do meu sonho, resistência. Né? Muitas vezes quando você passa por um processo de resistência que você desfaz alguma das resistências, você tem um processo de sonho que começa a fluir, você tem um fluxo maior de sonhos que fluem, né? Então, muitas vezes, quando um paciente ele acha que está no final da análise, aí ele vem assim, olha Lúcio, eu já estou melhor, eu já estou bem, eu já não estou mais tendo esses sintomas, já não estou mais tendo isso, e eu vejo junto com ele que isso é real, eu digo, muito bem, agora vamos começar o trabalho mais profundo, né? Agora vamos começar a trabalhar especificamente nos seus sonhos, né? Então, muitas vezes, quando o paciente acha que a análise está terminando, ela está começando. Ela está começando. Então, vamos trabalhar agora mais profundo, para que isso faça, na realidade, uma mudança de vida, né? Uma emancipação do sujeito, para que isso faça com que você cresça como pessoa. A psicanálise não é só livrar o paciente de sintomas. Entenda isso. A psicanálise tem que gerar no paciente um crescimento como pessoa, uma desalienação do sujeito. Né? Tem que trazer à tona esse sujeito do desejo, né? Que é a ética da psicanálise, como Lacan diz, é a ética do desejo. Então não é só livrar o paciente dos sintomas, não é só essa psicanálise terapêutica. Eu livrei o paciente do sintoma, já posso dar alta? Não é assim não. Então a psicanálise não é livrar ninguém de sintoma. Obviamente isso acontece como parte do processo. Mas o processo da psicanálise é muito mais amplo, é muito mais profundo. Na realidade, trazer uma emancipação do sujeito, um crescimento do sujeito. Então, é isso aí. Tá bom? Respondi a sua pergunta, Renata. Ficou satisfeita aí com a resposta? Quando não há angústia, sempre racionalizando há defesas, a racionalização, Evandro, já é um processo defensivo. Né? A racionalização já é um mecanismo de defesa. E é muito importante você entender os mecanismos de defesa porque ele faz parte desse processo. Né? Então, a racionalização é um mecanismo de defesa mais trabalhado, né? É um mecanismo de defesa mais elaborado, mas ainda assim é um mecanismo de defesa. A ausência de afeto, né? O isolamento afetivo também é um mecanismo de defesa. Né? Aí tem um livro muito bom da Ana Freud, né? que ela trata só de mecanismo de defesa, que é os mecanismos defensivos do ego, da Ana Freud. É muito interessante para você aprofundar na questão dos mecanismos de defesa. Mas a própria racionalização já é uma defesa, não é uma elaboração autêntica. Gente, mais alguma dúvida? Vamos lá. Aproveitem esse momento. Eu não tiro dúvida pelo WhatsApp, não dou aula gratuita pelo WhatsApp. Esse momento aqui é que eu estou doando para vocês, tá? É um momento que eu estou doando para vocês, para a gente conversar, para tirar dúvidas, para a gente se conhecer. Renata, veja só. Quando o psicanalista começa um processo, ele precisa inicialmente esclarecer o que é o processo analítico. Obviamente que durante esse processo isso vai se tornando mais claro para o paciente. A gente não pode obrigar o paciente a continuar o tratamento. A gente não tem esse poder, né, de obrigar o paciente a continuar. Mas a gente tem que deixar claro ao paciente que se livrar do sintoma não é o foco, não é o alvo. O alvo da psicanálise não é livrar do sintoma. O alvo da psicanálise é crescimento como pessoa.
desalienação do sujeito. O sujeito que está com conflito é porque é um sujeito alienado do seu inconsciente. Entende isso? Isso é o alvo da psicanálise. Obviamente, há processos que a pessoa não vai querer, ela vai se livrar do sintoma e ela vai sair. A gente não pode impedir. Mas se você conseguir mostrar isso a ela para que ela continue o processo, o ganho é extremamente superior. Entende? É extremamente superior. Teríamos que ajudar a gerar essa demanda. Você tem que esclarecer. Entende? Você tem que esclarecer, mesmo porque isso já é um processo de resistência. Quando você chega nesse ponto e que o paciente diz, não, eu já estou querendo sair, eu estou melhor, coisa e tal, é um processo de resistência para o aprofundamento da análise. Entende? E aí você tem que esclarecer, olha, o processo de análise é um processo muito maior. O desejo do analista deve ficar claro para que o processo continue. É a única, viu, Ângelo? É o único momento em que é possível que o analista expresse o seu desejo, tá? Então, o desejo do analista não tem que entrar em momento nenhum da análise, mas esse é o único momento que o analista é permitido, né, ter um desejo, é que o paciente continue o seu processo. É o único momento que ele pode expressar o seu desejo. O desejo do analista sempre tem que ser voltado para que ele continue o seu processo. Mais alguma dúvida, gente? Nossa, olha, quase 2 horas de aula. 2 horas. Essa live vai ficar aí. É um presente para vocês, tá? É um presente, vai ficar aí. Podem reler, podem rever, tá bom? E deixa eu também fazer aqui o meu merchan com vocês. Para aqueles que quiserem se aprofundar, quiserem conhecer mais o Instituto ABSAPIEN, né? É nesse meu perfil aqui que eu divulgo o nosso instituto, que é o Instituto ABSAPIEN. O nome do nosso instituto é Instituto adsapien.com.br. Vou até colocar aqui o link para vocês, tá? Deixa eu colocar aqui o link para vocês, www.adsapien.com.br. Coloquei aqui o link para vocês e vocês podem ir lá conferir. Temos cursos menores, né? Cursos breves lá. Cursos de filosofia, que tem uma relação muito importante com a psicanálise, a filosofia. Então, conheçam o nosso instituto. Conheçam algumas formas que nós temos de vocês apoiarem nosso instituto. Eu estou sempre lançando campanhas de apoio, porque é muito importante, gente, o nosso trabalho de esclarecer. A gente está na psicanálise, nós estamos numa área que tem sido alvo de críticas muito contundentes, né? Exatamente porque pessoas têm trazido distorções para a psicanálise. A gente precisa esclarecer essas pessoas. Então, o trabalho que a gente faz de esclarecer, de limpar, né, o campo psicanalítico dessas distorções é um trabalho muito importante, que precisa do apoio, né, de vocês. Então, visualizem lá nosso site, vejam lá como vocês podem nos apoiar, que é muito importante, né? A gente tem uma forma de apoio legal também, que é as nossas agendas. Ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Nós temos agendas. Ó, que agenda maravilhosa. É uma agenda de 2023 ainda, tá? A gente está fazendo uma promoção aí, uma queima. Se vocês quiserem nos apoiar, a gente manda para vocês. Aqui é um caderno de estudo, ó. Um caderno de estudo para você anotar suas coisas. Ó, com a foto linda do Freud, com a assinatura dele. É muito bacana. Então, se vocês quiserem nos apoiar, falem comigo aí também no WhatsApp, né? Para os apoios eu respondo. Que a gente manda para vocês pelo correio, chega aí na casa de vocês, tá bom? Então, fiquem conhecendo aí as formas de nos apoiarem e espero que essa aula tenha ajudado vocês, tá? Tenha ajudado vocês a compreender e a clarear um pouco mais nessas questões. E sexta-feira, às 10 horas, às 22 horas, estamos aqui novamente para mais uma live com vocês, sempre trazendo esses assuntos assim para a gente esclarecer aí o nosso conhecimento, aumentar o nosso conhecimento sobre psicanálise. Tá bom, gente? Gente, boa noite para todos. Fiquem com Deus.
Muita paz e luz para vocês. Sempre bom estar aqui com vocês, fazer essas trocas. E sintam-se à vontade, tá? De vir aqui na nossa live, de trazer essas duas dúvidas, porque quem tem interesse, olha que coisa massa. Quem tá sério, quem tem uma seriedade de busca, né, de compreensão, faz o que vocês fizeram aqui, fica aqui interessados, né, aprendendo, tirando dúvidas, tá bom? Então fiquem à vontade sempre para estarem aqui com essa gana, essa vontade de aprender aí, estamos aqui, tá bom? Muito boa noite a vocês, pessoal, boa noite a todos, fiquem com Deus, muita paz e luz para vocês.